Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos aqueles que nos assistem. Que felicidade mais uma vez, mais uma terça-feira em parceria com a TV7 e o canal Seridó. Estamos aqui para transmitir as lições sublimes da doutrina espírita, as lições sublimes do Mestre Jesus, que vem nos convidar a entender melhor a vida e melhor o ser que somos. Nesta terça-feira nós temos um desafio. Nós vamos falar de um dos temas que diz respeito a cada um de nós, que fala aos nossos corações, que fala profundamente na intimidade de cada um de nós e nas relações que temos com as pessoas que amamos. Como é bom ter alguém que amamos, como é bom amar alguém. As energias do amor sublime, que quando elas recaem sobre nós, nos renova, nos deixa felizes e automaticamente contagiamos a todos que estão à nossa volta. E quando Deus, nosso Pai, nos concede a oportunidade ímpar de falar um pouco do seu Evangelho, nós temos primeiramente que agradecer. Então, que possamos nesse instante agradecer ao Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso querido irmão, modelo e guia, por mais uma oportunidade de estarmos juntos para refletirmos sobre o seu amor incondicional por cada um de nós. Sabemos neste Jesus do amparo real e permanente em nossas vidas. Queremos te agradecer por mais um dia, por mais atribulado que tenha sido. Estamos de pé, firmes, fortes, confiantes no teu amor e seguindo as tuas palavras. Que possa a luz do teu amor penetrar no coração de cada um de nós, nos renovando, nos trazendo a esperança e a certeza de que, se lutarmos, conseguiremos conquistar todos os nossos objetivos. E assim, mestre amado, em nome da espiritualidade que coordena este trabalho, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar as reflexões desta noite. Nós estamos no programa De Jovem para Jovem. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui. E é com muita felicidade que, nesta noite, nós vamos conversar com vocês sobre o tema a morte e a desencarnação. Mas, afinal, o que é a morte na visão da doutrina espírita? Lembrando a todos que nós estamos no programa Espírita, o programa da Juventude Espírita do Rio Grande do Norte, mais precisamente da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, localizada aqui no Solidade 1, próximo ao shopping, ao Norte Shopping. Então, o que seria a morte, afinal, para a doutrina espírita? Em primeiro lugar, devemos compreender que é a destruição do corpo físico. E olha que é a certeza, é a única certeza que todos nós, o nosso corpo físico, os anos vão passando e a matéria vai ficando cada vez mais fragilizada. Enquanto você tem o espírito da juventude, enquanto você está com o espírito ativo, forte, com todo vigor, mas o teu corpo físico, ao longo da tua caminhada, ao longo da tua existência, ele vai ficando frágil. É por isso que muitas vezes nós entendemos, quando pessoas de uma certa idade já mais avançada querem fazer algo e o corpo não permite. Aí nós chamamos de teimosos, mas não. São criaturas que, na essência, em espírito, ele sabe que tem condições. Ele recebe a resposta do seu inconsciente que faz. Aí tenta fazer, mas o corpo fragilizado não permite. Então, a morte é isso, é a destruição do corpo que nos habita. E a desencarnação é a libertação deste corpo. Devemos encarar a existência, a vida, como uma longa viagem.
Olha que interessante. E devemos compreender a morte como uma parada para relaxar um pouco, para nos preparar para o restante da caminhada. Nós temos muitos quilômetros pela frente, então é natural que depois de caminhar alguns quilômetros possamos parar. E nesta parada que realizamos, nós nos renovamos, descansamos, recompomos as forças, nos preparamos para o restante da caminhada, o restante da viagem e voltamos a seguir. Então, que tenhamos esse momento, que é crucial, o entendimento quando ele acontece em nossas vidas, conosco, com nossos entes queridos, para que possamos encarar saudáveis, equilibrados e com saúde o momento da viagem, da partida, do retorno, tanto nosso quanto dos nossos entes queridos. Mas uma das curiosidades que nos chega é, mas, espera aí, Oliveira, se não há a morte da essência e apenas do corpo, o que acontece com esse no momento da viagem, no momento em que ele está prestes a seguir viagem? O que acontece com ele quando ele chega no destino? Quando ele chega para onde ele vai? Como é que ele age? Como é que ele se sente? E tudo isso, nós vamos, a partir de agora, fazer essas reflexões profundas, trazendo aqui os jovens, aqueles jovens que todos nós já aprendemos a amar. Amanda, por favor, Amanda. Olá, boa noite, Oliveira. Boa noite a todos Boa que estão nos noite, boa noite, assistindo. Amanda. Que felicidade, que como é bom ver o teu sorriso de felicidade diante de uma responsabilidade tão imensa. Ana Lu, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Lu. Que alegria, né? Te ver. Quanto tempo, né? Faz uns 2 minutos, né? Faz um pouquinho de tempo, que maravilhoso. Jéssica, nossa querida Jéssica. Boa noite, Jéssica. Liga o seu áudio, meu amor. Boa noite a todos. Sempre tem um erro, natural. Né? Não foi erro, meu amor. É que eu causo isso nas pessoas. A minha beleza faz com que as pessoas façam isso, né? Você viu Não que nervoso. Você viu o que aconteceu com o Sulo? Né? A mesma coisa, tá vendo? É o impacto dessa. Mas que felicidade ter vocês aqui. Não vou perguntar a vocês quanto tempo vocês estão na instituição, porque nós já fizemos isso, o público já conhece, né? O que eu vou fazer uma perguntinha básica a vocês é o seguinte: é importante de todo o Brasil que nos assiste através da TV7, através do canal Seridó Espírita. Lembrando, compartilhem. Como é que a gente faz? Toca o sininho, né? Toca o sininho. Ativa o sininho. Compartilhe, se inscrevam. Ativa, é isso. Ativa o sininho, compartilhe, escrevam. Colabore conosco, com esses parceiros que nos ajudam a divulgar a doutrina espírita. Então, eu vou fazer uma perguntinha simples para vocês, para que a gente possa estimular todos os jovens que nos assistem. Pode ficar as 3 aí, não sai ninguém, não corram, certo? Mas eu vou perguntar a você, Amanda. Eu gostaria de saber de você. Estudar a doutrina espírita, isso certo? Faz alguma diferença em tua vida? Ou já fez alguma diferença em tua vida? Sim, faz uma grande diferença. Depois que eu comecei a estudar mais sobre mediunidade, doutrina espírita, reencarnação, eu comecei a entender mais basicamente o que é isso e comecei a ter várias experiências muito boas e estou muito orgulhosa. Maravilhoso, né? O orgulhoso dela para a gente é a felicidade plena, né? Plena dentro das condições que nós temos. Volte as 2 meninas, Jéssica, por favor, e Ana Lu. Isso. Tá bem, a Jéssica.
E você, Jéssica? A mesma pergunta. O que Bem, mudou na sua vida? Pode continuar. sim, a doutrina espírita me ajudou bastante a entender muitas coisas. A gente procurar viver mais plenamente e observar cada vez mais o nosso dia a dia, né? Para sempre estar se melhorando e se modificando. Aprender sobre, como até a Amanda falou, a reencarnação, a mediunidade, ajuda muito e quero cada vez aprender mais. Obrigado. Ana Lu, por favor, Ana Lu, o que você tem a nos dizer nessa questão? Eu falo que mudou completamente minha forma de ver a vida, né, Oliveira? Quando você começa a estudar, muda completamente. E é tanta coisa ainda que tem para estudar, mas cada assunto faz uma grande diferença. Eu falo que depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu me sinto outra pessoa. Mudou completamente tudo para melhor, bem melhor. Eu sou testemunho, né? Porque eu que recebi pequena lá na instituição, né? Maravilhoso. Volta aí, as meninas, entendeu? Isso aí eu sou testemunha dessa mudança, desse seu crescimento e do efeito que a doutrina espírita não causou só na sua vida, como na vida dessas meninas, como na vida de todos nós. Então, para os jovens que nos assistem, esse recado. Doutrina espírita é uma proposta de mudança de vida, onde ela chega, que invade a nossa intimidade, muda todos os nossos conceitos. E é do que nós jovens gostamos, de questionar. Então, nós passamos a nos questionar, enquanto jovens, como estamos nos conduzindo na vida. Isso é maravilhoso. E hoje, quando eu já fiz a abertura, hoje o nosso tema, para começar com vocês, é um dos temas mais lindos que eu acho. Eu amo esse tema, eu amo de paixão, como diz o outro, né? De corpo, alma e coração. E nós vamos falar sobre morte, sobre desencarnação. E como nós já explicamos na abertura, o momento da morte, todos nós vamos chegar nesse momento. Deus nos concedeu a oportunidade de retorno ao nosso lar verdadeiro, e para isso ele utiliza desse fenômeno biológico, que é o desgaste do corpo físico até cessar todas as crônicas e que nós retomamos a consciência da essência. Isso é o que nós chamamos de morte. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa querida Amanda. Se nós sabemos que o processo da morte é o desgaste orgânico e a libertação, nos explique, por favor, Amanda, o que acontece no momento da desencarnação. Então, Oliveira, o desencarne é o desligamento do corpo físico junto com o espírito, né? O espírito se desliga do corpo físico e vai e retorna a um plano espiritual. E o corpo, o que morre é a matéria, e o desencarne é o desligamento do corpo físico junto com o espírito. Maravilhoso, né? É como se nós tivéssemos o ovo completo e nós vamos cozinhar. Então, cozinhou o ovo, nós retiramos a casca, que é o corpo físico, é isso? E aquela coisinha gostosa que todos nós gostamos, né? Que fica ali, a essência é o espírito, né? Então, esse desligamento, esse desenlace, é justamente o que nós chamamos de desencarne, a palavra técnica, né? Que a doutrina espírita usa muito bem. E que nós não podemos confundir desencarne com isso, porque nem sempre acontece ao mesmo tempo. Não é isso? Mas me diga um negócio, meu amor. Já que existe esse desligamento, ou seja, essa separação, e nós não podemos esquecer que Jesus, Amanda, nos falou disso. Está lá no Evangelho de Mateus 10:28, Jesus diz assim: não temas aquele que mata o teu corpo, temas aquele que coloca a tua alma. Então, Jesus já separa o corpo. Olha que fantástico essa sua colocação. No espírito, desligado, né? Maravilhoso, Amanda. Mas me diga aí, já que há essa separação, como agem os espíritos após esse momento, meu anjo? Então, né, como eu falei na primeira pergunta, na minha resposta,
o espírito retorna a um plano espiritual, só que no plano espiritual não tem anjos e nem demônios, como muitas pessoas acham. São homens, mulheres, almas das vidas passadas que estão em aprendizagem. Maravilhoso. Então, significa que o fato de deixar o corpo físico não vai modificar, não vai transformar do dia para a noite. Não é isso? Nós não nos tornamos anjo e muito menos demônio. Nós vamos permanecer a criatura que somos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, levando tudo que construímos e unindo o que já está construído. É isso, né, meu amor? Que maravilhoso. Exato. Obrigada, Amanda. E para isso nós temos um exemplo fantástico, quando esse desligamento ele não acontece da mesma forma para todos. Para que a gente entenda, Amanda, que nessa situação, cada um dentro da condição que vive é como desperta, certo? Hoje, a maneira como nós vivemos é como despertamos. E esse desligamento não é da mesma forma para todos. Nós temos um exemplo no livro, deixa eu ver se eu lembro o livro, Ação e Reação. Nós temos o exemplo de André Luiz, vem fazer uma reflexão sobre um acidente de avião onde acabaram de morrer, ou seja, cessar as forças físicas, 14 pessoas naquele acidente. Mas há uma particularidade aí que os benfeitores espirituais conseguem apenas libertar 6 dos 14, apenas 6 conseguiu os benfeitores espirituais libertar. Aí André estranha e pergunta, mas por que só 6 conseguiu desligamento? Aí a resposta do orientador Druso, ele diz o seguinte, olha, nem sempre é o momento para todos. Então, o momento da morte do corpo físico, muitas vezes, há necessidade de alguns instantes, alguns momentos, alguns dias, às vezes até, para esse desligamento, dependendo da condição do ser. Então, maravilhosas as suas colocações, Amanda. Muito obrigada, minha linda. São palavras esclarecedoras demais. E a doutrina espírita faz isso em nossas vidas, né, meu amor? Nos condiciona para um momento de retorno à pátria tranquilo, suave. Espero que todos nós consigamos isso. Muito obrigada, Amanda. Agora eu gostaria de convidar a nossa querida Ana Lu, que eu vou fazer uma pergunta para ela, Ana Lu. Que felicidade, meu anjo. Seja bem-vinda, meu amor, mais uma vez. Olha, você compreendeu direitinho o que a Amanda falou, né? A Amanda falou. Deixar o corpo físico, há um desligamento. Esses seres vivem, né? Passam a agir no plano espiritual, não se transformam em anjos e muito menos em demônios, e sim um filho de Deus em uma condição construída por ele mesmo. Mas me diga aí, todos nós falamos e morremos de saudade de ouvir os nossos entes queridos, né? Quem não quer receber com a comunicação dos nossos entes queridos? Então, me diga aí, existe um tempo mínimo, Amanda, para que um espírito que está ali, depois do desprendimento, louco para entrar em contato com a sua família, com o plano material, para promover ou escrever, trazer notícia através de alguém. É lógico que isso é no momento mediúnico. Existe um tempo mínimo para que isso aconteça, meu anjo? Não existe um tempo. Depende de como o espírito vai estar, né, lá no plano espiritual, a sintonia e tudo mais, para que ele possa se comunicar. Se não tiver como ele se comunicar naquele momento, se ele precisar ainda ficar um pouco mais equilibrado para poder mandar uma comunicação, algum outro espírito que possa enviar através dele. Não, peraí que eu falei errado. O espírito pode pedir para outro irmão enviar a comunicação no lugar dele, para tranquilizar, né? Às vezes quer tranquilizar a família,
e tudo mais, e ele não pode ir naquele momento pelo estado que ele está, mas algum outro ser pode enviar. Mas não existe um tempo. Pode ter alguns que podem, tem outros que tem que ser um pouquinho mais trabalhado para poder fazer uma comunicação. Muito bem, Ana Lu. Ó, deixa eu ver se eu entendi, meu anjo, isso. Então, eu estou levando a vida e muitas vezes eu estou muito ocupado, estou muito atarefado e não posso mandar um recado para a minha família. Eu não tenho condições naquele instante de mandar um recado para a minha família. Aí então eu chamo meu amigo Alex, que, Alex, vem cá, Alex, me faça um favor, você é um homem do bom coração, você é um homem que já sabe amar. Então eu digo, Alex, leva um recado meu para meus familiares, diga a eles que eu vou chegar atrasado um pouco, fala para eles que eu estou com saudade, fala para eles que meu coração ainda sente a falta deles, mas a distância talvez não seja tão imensa, porque nossos corações estão presos. Então, Alisson seria aquele benfeitor que, por amor a mim, por amor à nossa família, vai e traz recado. É assim, meu amor? Isso. É mais ou menos assim, né? E nós temos que assim. entender que há uma preparação, né? Como você bem colocou, há uma preparação para que o Espírito possa trazer. Então, por amor aos nossos entes queridos que se foram, não vamos ficar, ou não fiquemos, desejosos, pedindo, mande notícia, apareça. Não, vamos ter prudência, vamos ter carinho, afeto, porque temos a certeza que o nosso coração está entrelaçado a ele, o nosso afeto não se acabou. Não é porque ele viajou, está numa região onde eu não conheço, que vai acabar o nosso afeto. Nossos corações estão entrelaçados. E eu tenho certeza que, por me amar, no momento em que ele tiver condições, Deus vai trazer, vai ajudar a ele trazer notícias. Nós temos um exemplo no livro Nosso Lar, né, meu amor? Onde André Luiz, acho que todos conhecem esse exemplo. André Luiz vai em busca de mandar uma comunicação para os seus familiares. E chega lá e ele encontra um centro de preparação, o pessoal tudo se preparando. Olha, interessante, eu nem conhecia computador, naquela época já tinha os computadores, eu não conhecia. Né? Naquela época, eu não tinha nascido ainda, lógico, eu só tenho 30, né? Eu não conhecia, né? Vim conhecer há pouco tempo. Mas olha o que é a doutrina espírita, Ana Lu, nos organizando, nos preparando para que a gente entenda a vida, como você falou, a vida como um todo. Né? Deus nos ampara de todas as formas e, às vezes, as formas são desconhecidas para nós. Né? Nós queremos o nosso tempo, nós queremos o nosso jeito, mas devemos entender que a vida é regida por leis e que há, por trás dessas leis, um ser que é amor, puro amor e bondade, que é nosso Pai. Meu amor, olha, maravilhosas as suas colocações. Obrigada, viu? Eu fico feliz mais com vocês, né? Porque eu não tenho palavras, né, de felicidade. Mas eu vou te fazer outra pergunta. Sabendo de tudo isso, né? Eu vou estar sempre reconstruindo para ficar bem entendido de quem está nos assistindo. Eu deixo um pouco físico, eu tenho uma vida comum, como eu tenho aqui, mais ou menos da forma que eu construí. Lá, eu tenho a oportunidade de trazer notícia para os meus parentes, para os meus amados, meus queridos amigos. Mas não tenho, antes de uma preparação, né, de uma oportunidade de poder fazer com clareza, trazer com clareza as notícias. E para onde eu vou? Ou seja, para onde nós vamos? Quem é que decide isso? Após eu deixar esse corpo, após o desenlace, quem é que decide para onde eu vou? Você poderia esclarecer isso, meu anjo? Quem decide, nós mesmos, né, Oliveira? Não é uma decisão. De acordo com nossa sintonia, nosso padrão vibratório, é que nós somos levados a determinados locais. Então, isso depende única e exclusivamente da gente. Até citando um exemplo de sintonia, de como a gente vai para determinado local, no livro, né, Nosso Lar,
André Luiz tem a oportunidade de visitar a esposa dele, a família dele, depois de muito ser trabalhado lá no plano espiritual. Ele vai e vê que a esposa dele já está casada de novo, está com outro homem, e ele estava em equilíbrio, mas veio uma raiva nele por ele ver aquela situação, e automaticamente ele se vê no umbral, porque ele baixou a sintonia, ficou com raiva, com ódio, e aí ele foi imediatamente, teve a visão que estava no umbral, aí ele percebeu onde que ele estava, voltou ao normal. Então, assim, é através da sintonia mesmo que a gente é direcionado para determinados locais. Maravilhoso. Olha a força da nossa mente, né? Eu acho linda essa passagem de André que você citou, meu amor, porque ele fala até da cama de jacarandá. Meu Deus, minha cama de jacarandá, tem outro homem deitado nela. Que coisa! Né? Para a gente ver a simplicidade da vida nos dois âmbitos, né? Tudo que nós estamos falando. E você fez uma colocação fantástica, né? Quando você diz que André chega e naquele momento ele se deixa levar por coisa negativa, por uma vibração negativa, ele retorna ao umbral. O umbral, é bom que esclareça, é um momento consciencial de cada um, onde acabamos reunidos como um grupo, como um time de futebol, por aquelas vibrações. Então ele retornou para o local que já estava antes dele ascender. Não foi assim? Então, quando ele percebeu a bobagem que fez, quando ele percebeu que o ciúme é uma doença e que levou ele àquela situação, automaticamente, já conhecendo, ele elevou a vibração e retomou a consciência. E, a partir daquele momento, ele decide ajudar ao companheiro de sua amada. Olha que lindo, né? Exatamente. Muito lindo. Mas você fez uma colocação que eu achei, olha, eu não posso deixar de dizer. Olha que lindo. Você disse que quem escolhe para onde vai somos nós, não é isso? Então, sim, eu vou trabalhar, eu vou escolher despertar do lado de Chico, de Joana, de Emmanuel, né? Porque eu vou escolher. Se eu não for, é porque eu não tive condições, mas pelo menos eu vou lutar para isso. Vamos lutar todos nós, né? Para que a gente desperte ao lado daqueles seres que nós conhecemos e que amamos, que já estão na nossa frente. Ana Lu, meu amor, olha, eu não tenho palavras para te agradecer, assim, o teu empenho, a tua coragem de estar conosco aqui, meu anjo. É muito bom contar com você, tá certo? Agora, eu gostaria de chamar Jéssica, minha linda Jéssica. Por favor, vem às 3. Vem às 3. Isso, oh, meu Deus, que coisa linda. Ô, tela linda, né? Olha o príncipe que vai sair, viu? Olha, 4 jovens maravilhosos. Está dando para a gente construir todo um caminho simples para que a gente entenda como a vida é dinâmica e é toda regida através do amor profundo do nosso Pai. Mas, diante de tudo isso, muitas vezes, nós tomamos atitudes e essas atitudes são meio equivocadas e a gente acaba construindo culpa, remorso, e isso mexe com todos nós, essas questões, porque a culpa é uma enfermidade invisível que vai corroendo o nosso organismo, mesmo sendo construída na mente, pela minha postura, ela acaba corroendo todo o meu organismo, né? O remorso, o ressentimento, tudo isso são requisitos de atitudes que nós tomamos, né? Muitas vezes equivocada, né? Eu acho lindo as colocações de Joana de Ângeles, quando Joana de Ângeles diz que a culpa é uma força impulsionadora para que a gente compreenda que precisamos agir na correção daquilo que cometemos de equivocado. É muito lindo, né? Então, me diga um negócio aí. Dentro desse processo de deixar o corpo físico, de voltar à pátria, né? Enquanto essência, enquanto ser, enquanto centelha divina, filho de Deus. Existiria um julgamento após a morte do corpo físico? Ou seja, nesse retorno, existia um julgamento? Eu vou perguntar a Jéssica, e se vocês quiserem fazer considerações, podem fazer também, para nós 4 permanecer aqui. Jéssica, existe isso? Existiria um julgamento após a morte, meu anjo? O que é que você acha?
Nós temos que ver que somos nós próprios que nos julgamos, né? Até então, porque a questão 621 dos Livros dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, ele mesmo diz que Deus, ele é amor, né? Ele está dentro de cada um de nós. Ele não julga, ele nos acolhe. É igual a parábola do filho pródigo. Para quem não conhece, ele tem como objetivo um dos filhos decide que quer viajar e ele vai atrás de pedir herança ao pai, a parte da herança. O pai dá, ele faz as viagens, gasta todo o dinheiro e retorna, sendo que o outro filho ficou com o pai trabalhando. Quando esse outro filho retorna sem nada e ele faz a maior festa, o outro filho que ficou com o pai pergunta: mas por que você faz essa festa? Ele te abandonou e eu fiquei aqui o tempo todo. E aí tem que ver essa questão, né, de que o pai, ele perdoa, ele é amor, ele vai estar sempre com nós, ele não vai nos julgar. Quem se julga é a gente próprio. Maravilhoso. Ana Lu, o que é que você tem a nos dizer? Acrescentar alguma coisa? O Jéssica já contemplou. Pode falar, Ana Lu. Liga o áudio, meu amor. Seu áudio. O áudio está desligado, Ana Lu. Agora foi. Jéssica já disse tudo, né? Fantástica a resposta dela. Por enquanto não tem nada a falar, é só que Deus é amor mesmo e não nos abandona, né? Responsabilidade está nas nossas mãos de não ter esse julgamento. Maravilhoso. Amanda, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que o que Jéssica falou foi fantástico, a resposta dela foi super esclarecedora. Era exatamente mesmo o que eu iria falar e acho que tá ótimo. Maravilhoso. E eu vou acrescentar só um detalhe para essa questão do julgamento, né? E Jéssica fez uma referência no Livro dos Espíritos, na questão 621, mais precisamente, Allan Kardec formula uma pergunta aos espíritos superiores. Onde estão escritas as leis de Deus? A resposta dos benfeitores do amor responsável por cuidar da humanidade. Eles respondem na nossa consciência. Então, observe. Se as leis de Deus estão em nossa consciência, então não há um tribunal maior do que a minha própria consciência. Então, maravilhoso, Jéssica, esse julgamento somos nós mesmos, né? Basta que a gente tire como base a vida comum de hoje em dia. Se eu cometo um erro e eu passo a me transformar culpado daquilo, e eu vou me classificando culpado daquilo, automaticamente eu serei culpado. A minha mente me condena, não é assim? Eu sei que errei e eu passo a me culpar, então eu vou adoecer. Mas se eu sei que errei, mas que Deus nos dá quantas oportunidades for necessárias para reconstruir, no caso do filho pródigo, né? Que a Jéssica Vamos lembrar sempre que Deus é amor e Ele não está para julgar a gente. Maravilhoso, né? Então, se eu sei que Deus me dá quantas oportunidades necessárias for, então eu não preciso julgar-me culpado. Eu posso transformar a realidade, pedir perdão, organizar o mal que eu fiz e caminhar sem culpa, sem remorso. Agora, não cometendo mais o mesmo erro. E dentro disso, é maravilhosa a lição de Cristo, porque vem mais uma lição de Jesus, dessa questão do julgamento. Quando levam aquela mulher adúltera, lembram da parábola? Levam a mulher adúltera para o Cristo e tinha uma lei, e aquela lei que era da cultura da época era apedrejar a mulher. E Jesus silencia, convida todos a uma reflexão profunda e diz assim: aquele que errou, atira a primeira pedra. Né? Eu estava lá, fui o primeiro a correr.
Eu estava lá, eu soltei a pedra e saí. Fui o primeiro a sair, né? Por quê? Porque aí Jesus olha para aquela mulher, depois que todos se foram, e diz assim, ninguém te julgou e não sou eu que vou te julgar. Né? Então, Deus, maravilhoso, Jéssica. Deus não julga. Ele é amor, ele acolhe como filho próprio que somos. Teve uma pergunta aí de um amigo, que eu sem querer, jogaram a pergunta na tela e eu vi perguntando assim, olha, acontece o mesmo com os animais nesse processo do desenlace, de estragar o corpo físico? É mais ou menos isso, né? Maravilhoso, ela. A doutrina espírita nos ensina que há um princípio espiritual que faz uma viagem evolutiva até chegar à condição de assumir o corpo humano. Então, enquanto nós estamos estagiando a essência divina que somos, como princípio espiritual, até chegar à condição de espírito, isso é matéria de estudo profundo que a doutrina espírita nos convida para entender melhor a vida. Então, nós viajamos pelos reinos, né? E o reino animal é um desses das nossas viagens, mas enquanto princípio, Alain, enquanto princípio. Então, esse princípio ele é evolutivo. Aquele princípio que ora habitou esse animal, automaticamente ele irá habitar outros corpos, mas não necessariamente com a individualidade, porque o animal ele não tem um pensamento contínuo elaborado, ele tem um pensamento descontínuo. Então, é a construção do nosso pensamento na viagem pelos reinos, a construção e aquisição dos nossos sistemas na viagem por esses reinos. Então, Alan, maravilhosa a sua pergunta, meu filho. Muito obrigado, tá certo? A condição de espírito, com E maiúsculo, só após habitar o corpo humano na condição. Agora, somos uma essência divina enquanto princípios espirituais. E a gente, às vezes, vê os nossos animais tão afetivos, tão carinhosos, tão inteligentes, e a gente queria tanto que também tivesse a consciência e a lembrança de todos nós. Mas maravilhoso, Alain. Obrigado, meu filho, pela sua pergunta. Não saiam daí, tá certo? Vamos ficar por aqui. Eu queria perguntar agora para a Ana Lu. Ninguém tem alguma coisa a acrescentar, não? Na resposta do nosso amigo Alain? Não, por enquanto. Maravilhoso. Então, Ana Lu, quando a gente fala da questão do suicídio, é muito dolorosa. Nós já conversamos num programa sobre suicídio e aborto, lembra? Então, quando nós falamos sobre suicídio e aborto, a gente abordou muitas questões mais voltadas para a situação, para o momento. Mas, quando a gente fala nessa questão, é muito delicado. Então, como nós estamos falando de desencarne, ou seja, a libertação do corpo, né? Eu gostaria de saber, de Ana Lu, se vocês quiserem fazer alguma colocação, fique à vontade. Ana Lu, esse desencarne, essa libertação do corpo, para os suicidas são iguais? Não, Oliveira, não é igual. É um pouco mais dolorosa, né? Pelo fato do suicídio ser um atentado contra a vida, assim, ser forçado, né? Não é igual, é mais doloroso. Cada caso é um caso, né? Mas a maioria das vezes o espírito tende a sentir as dores físicas do ato por, assim, muito tempo, né? Ele demora a tomar um pouco de consciência de que ele desencarnou até. Tem casos que até o espírito sente a dor do corpo dele se decompondo. Olha para você ver. Então é demorado o processo e não é igual, é bem mais doloroso. Maravilhoso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro eu quero ver, Jéssica, tem alguma colocação a acrescentar? Um exemplo disso que ela falou para quem assistiu o filme Nosso Lar, né? É o caso de Luiz André. André Luiz. Perdão. Ele, quando morre, ele tá no umbral, né? Na mesma sintonia que outras pessoas que foram suicida. Ele tem aquela abertura na região da barriga e cada vez mais vai piorando. No entanto, até que quando ele é socorrido, ele está numa situação, o corpo dele, que ele sente a dor, né? O corpo dele está bem
como eu posso dizer, decomposto, assim, por assim dizer, porque vai saindo uma secreção, uma coisa que vai... É um processo, né, para ele próprio, que ele se envolveu naquilo e ele tem que aprender. Ok. Amanda, tem alguma coisa a dizer, Amanda? Não, não tenho nada a dizer. Ok. É maravilhoso, Jéssica e Ana Lu, as colocações de vocês. Como a Ana Lu falou, não é a mesma situação. Cada individualidade tem suas particularidades e suas necessidades do hábito. Essa questão que você falou, eu achei lindo, essa questão que você falou que às vezes o suicida fica na sua mente como que repetidamente a cena do equívoco que ele cometeu, né? Não nós devemos entender que isso não é o castigo de Deus, é apenas aquilo que nós falamos há pouco tempo, a sua própria consciência alertando a ele do equívoco cometido. E quando ele consegue elevar-se a mente, quando ele consegue despertar para a sua realidade e aceitar a sua realidade, essa história muda. E a colocação do exemplo de André, Jéssica, é linda, porque acredito que a maioria das pessoas assistiram o filme e vê todo o processo dele. Ele naquela condição mental de vibração baixa, naquele ambiente onde ele se encontrava, e as pessoas gritando para ele, suicida, suicida. E ele não entendia, porque ele não tinha cometido suicídio na cabeça dele, ele não tinha cometido suicídio. Para ele foi uma morte que ele percebeu assim que o corpo dele se decompôs, ou seja, cessou as forças físicas, as forças orgânicas no hospital. E ele não entendia por que ser taxado de suicídio, até que aquela acusação o levou a fazer uma pergunta ao seu orientador. Por que me chama de suicídio se eu não me suicidei? Eu não acabei com minha vida. Aí é quando entra a orientação do suicídio indireto, né? Ele tinha hábitos, tinha costumes que acabavam prejudicando o seu desenvolvimento orgânico e ali trazia enfermidades. Dessa enfermidade ele acabou cessando as forças físicas. É uma lição grande isso para a gente. É maravilhoso quando a gente vai refletir sobre essa questão. Vida, essência, corpo, espírito. E esse exemplo de André é maravilhoso, né? Aquela abertura em sua barriga, como você citou, Jéssica, fantástica, né? E a gente ali ainda tem mais uma lição do amparo de Deus em nossas vidas, porque aquilo ali é curado através de um passe, né? O benfeitor vai lá, aplica ali um passe e refaz a sua digamos, a sua forma perispiritual. Isso acontece muito para vocês que já estudaram, mas ainda não tiveram a oportunidade da experiência em mesas mediúnicas, né? Em mesas mediúnicas, muitas vezes, chegam aqueles espíritos reclamando de determinado órgão que está assim, que está de uma maneira ou de outra, e ali, através da sugestão mental para que ele eleve e mude a vibração, enxergue e saia daquela fixação, ele tem o corpo perispiritual recomposto. E a felicidade é imensa, né? Para qualquer um de nós. Muito obrigado, menina. Maravilhoso a colocação de vocês. Mas, diante de tudo isso, há uma necessidade maior de todos esses que retornam à pátria serem amparados. Né? E a gente não entende, porque nossos entes queridos retornam à pátria por ter esse processo, e para a gente é doloroso, porque só quem sabe a dor da perda de um ente querido é quem está com essa dor no instante. Não tem como nós darmos uma proporção à dor do outro. Mas nós precisamos ter a consciência que Deus, como você falou, Jéssica, Deus, Ana Lu, Deus é amor, é amparo, né? É acolhimento. E que mesmo aquele ente que se vai, ele está amparado. Aí eu preciso fazer uma pergunta: quem cuidaria melhor do nosso filho, do meu filho? Eu ou Deus?
Né? Deus. Eu ou Deus. Então, mas aí eu preciso de um meio, porque a gente adora pedir as coisas, né? A gente é igual cigano. Nós somos igual cigano, a gente pede demais. Aí eu precisaria Pede de um mais que meio. agradece. Muito bem, né? A gente pede demais, né? Nós somos eternos pedintes. Então, eu queria saber, dentro desse hábito que nós temos, certo? A prece, ou seja, a oração, ou a reza, falando em todo o conhecimento, a oração, a reza, ou a prece para nós, ela é útil no momento desse desprendimento, desse retorno ao plano espiritual? Como é que eu posso saber? Eu vou começar por Jéssica. Eu botei vocês no fogo, né? Eu vou começar você por Jéssica. Jéssica, por favor, Jéssica. É sim, lembrando que tem que ser uma prece que faça com que a gente seja bem recebido, e não que fique com aquela prece de ai, por favor, Deus, não leve ele de mim. Um exemplo disso, para quem não conhece, é citado até no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Ele conta o caso de Dimas. Ele está no processo, vai entrar no processo de desencarnação, e do lado dele tem a mulher que fica fazendo orações pedindo que ele não se vá. Nisso, ela cria tipo como se fosse uma camada protetora que impede com que ele não desencarne, tenha o processo de desencarnação. Então, é fundamental que, independente do que for, a gente sempre faça preces positivas, prece que a gente agradeça, prece que a gente peça com que nossos anjos da guarda, nossos mentores, ou até familiares que estão no nosso plano espiritual recebam quem está partindo desse mundo para outro, que a vida sempre vai continuar, e até que ele sempre nos guarde. Maravilhoso. Ana Lu, você tem algo a acrescentar? Tenho, é que é muito bom nós fazermos assim, preces sinceras, né, Oliveira, de coração. E não somente uma prece assim, repetida, que você fique repetindo várias palavras. E não assim, se preocupar em falar palavras bonitas, porque não é isso que vai realmente funcionar, né? É palavras do coração, sinceridade. E quando é um ente querido querendo ou não, a gente sempre fica triste, fica com o coração apertado, aquela pessoa não vai estar do nosso lado mais, mas nós, sendo espíritas, que temos o conhecimento que aquele espírito é para o plano espiritual e é um processo de desligamento, uma prece, a gente deve pedir uma prece para ajudar ele naquele processo, não ficar prendendo o espírito. Para ele ir em paz, fazer uma prece, como eu falei, bem sincera mesmo, de ajuda para ele. E não só pensar na nossa tristeza naquele momento, né? Maravilhoso. Amanda? Tem alguma coisa que acrescentar? Eu quero falar uma coisa assim. Quando a minha bisavó, ela faleceu, eu era ainda um pouco pequena, eu fiquei bem comovida, porque eu era bem apegada a ela. E aí eu fiquei muito triste, né? A gente sempre fica quando é um ente querido que a gente ama muito. Daí eu fui falar com minha mãe pra gente rezar por ela, fazer uma prece do nosso coração pra ela ser muito bem acolhida. Maravilhoso. Tu era pequena, tu já cresceu, mulher? Tu já cresceu. Acho que eu cresci só um pouquinho, né? Não parece, né? Um dia desses, essas criaturas eram muito indignada, eu estou maior que eu. Ou vocês estão esticando, ou eu estou encolhendo. Das duas, uma. Não é? Mas essa é a verdade. Maravilhoso. Então, deixa eu ver assim, a colocação de vocês. A gente não pode ficar assim, meu Jesus, leve logo essa desgraça, vai embora, quando é o marido ou quando é a mulher, né? Vai logo. Não, a gente não pode ficar assim, né? Leve logo ele, tira ele daqui, não. Ou senão não pode dizer assim, não, no caso da mulher de cura, né, Jéssica? Não, deixa ele aqui, vamos sim, deixa ele do meu lado, não. Então, dentro dessa prece sincera, a realidade é que seja feita a vontade do Pai. É um momento tão delicado que não pode ser a nossa vontade, tem que ser a vontade de Deus, né? E a prece, como bem falou Jéssica,
e Ana Lu, não é balbuciar palavras, não é eu blá, 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 blá. Eu acho interessante que tem pessoas que fazem um Pai Nosso, que é a oração dominical, a mais, assim, é o modelo de oração mais perfeito, é o que Jesus nos ensinou, mas tem pessoas que fazem em 10 minutos, né? Ele para, e tem pessoas que fazem em 3 segundos, né? Aí, e afinal, qual o efeito de tudo isso, né? Então, não são palavras, são as nossas emoções, os nossos sentimentos expressados naquele instante, como a Amanda pediu pela Bisa, né? Elevar o pensamento, falar com o coração. E nós temos, dentro dessa questão, dentro da Sim, questão do próprio suicídio, Oliveira, só uma coisa, lembrar que cada pessoa ela tem a sua própria, ela, conforme o tempo, vai arrumando a sua própria conexão com Deus. Então, a gente não tem que tirar esse pensamento de que, tipo, me foi passado aquela oração e eu vou sempre fazer ela. Não, a gente vai fazendo conforme o coração, conforme a conexão que a gente tem com ele. É nosso momento de compartilhar nossas coisas, seja felicidade ou alguma tristeza. Maravilhoso, maravilhoso, né? O que Jesus apresentou foi um modelo. O modelo que apresenta pedir, louvar e agradecer. Mas eu posso pedir, louvar e agradecer com minha emoção, com meu sentimento, com meu coração, né? Com as minhas palavras. Né? Muitas vezes nós podemos, como eu falei, nós podemos fazer um Pai Nosso onde eu expresso a minha emoção, eu expresso meu sentimento e essa será a oração mais forte, mais poderosa, mais sincera, mais sublime de meu dia, de minha vida, né? Porque eu coloquei, no modelo que o Cristo me ensinou, eu coloquei o meu sentimento, a minha emoção, a minha verdade, a minha sinceridade. Ou até mesmo sem dizer nada, né, Oliveira? No silêncio, o silêncio é uma prece, né? Silêncio é uma Só da gente prece, acalmar né? nossa mente, já faz toda a diferença. Isso é verdade. Então, a doutrina espírita é tão rica nessas informações da vida como um todo, porque nós temos que entender que a nossa vida nós interagimos com a matéria, mas ao mesmo tempo com o invisível, com o plano espiritual. Então, a vida como um todo, a doutrina é rica de lições, né? Tanto quanto do suicídio, quanto dessa questão do desprendimento do corpo pela essência, pelo espírito, a doutrina nos apresenta livros maravilhosos. Por exemplo, para a questão da gente entender bem como funciona esse despertar do suicida, nós temos o livro Memória de Suicídio, de Ivone do Amaral Pereira, que traz relatos, traz muitas lições. Nós temos o Céu e o Inferno, que faz parte da nossa codificação. E justamente no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar um exemplo desse desprendimento, através de uma prece. Olha que interessante o caso que o livro Céu e Inferno apresenta. Existe um espírito que está preso ao corpo na cova, em determinado cemitério. Mas ele não consegue se desvencilhar da matéria orgânica. E ele faz uma prece. E ele pede a um outro espírito que interceda, que faça por ele aquela prece. Então ele procura um médium, né? Olha que interessante, essa antena que nós somos, né? Com a sensibilidade mediúnica, com essa facilidade de interação com o invisível. E ele pede aquele que faz uma prece por mim, eu estou em determinado local, estou numa situação difícil. E aquele médium abre o seu coração, mentalmente vai até aquele local, faz uma prece e liberta ele do corpo. Eu achei lindo demais esse exemplo. Eu achei de uma sublimação fora de série. Então, nós vamos encontrar esse exemplo no livro Céu e Inferno, que é um exemplo maravilhoso. Então, se tratando de oração, nós desconhecemos os caminhos da nossa conexão com o Pai. Mas Jesus nos ensinou.
Eu acho que vocês vão lembrar dessa passagem. Jesus diz que quando a gente quiser falar com Deus, que a gente se recolha em nosso quarto, que feche a nossa porta, eleve os nossos pensamentos, que Ele nos ouvirá. Olha que fantástico. Mesmo em silêncio, Ana Lu, como você falou, mesmo em silêncio, Ele nos ouvirá. Que a linguagem da essência, a linguagem do Espírito é o pensamento. É o pensamento. Então, muito obrigado, meus anjos, por mais essa lição que vocês trazem para nós. Então, eu recomendo aqui para tirar maiores dúvidas nessa questão do desprendimento, nessa questão, principalmente, muitas vezes, da questão do suicida, memória de um suicida, livro Sem Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou falar. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, não é um evangelho organizado por Allan Kardec, feito por Allan Kardec. Não é um evangelho feito pelos espíritos. Não, é o evangelho de Cristo. É um evangelho onde os espíritos, como São Francisco, São Luís, o próprio Paulo, Fenelon, e tantos outros, fazem reflexões à luz do evangelho do Cristo. Então, traz as lições do Cristo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. As lições do Cristo e feitas as reflexões por esse espírito, que muitos deles, Santo Agostinho, que muitos deles participou da própria construção da igreja. É fantástico o Evangelho segundo o Espiritismo, traz essas lições também para a gente. E seguindo aqui a pergunta, Ana, eu vou primeiro para a Amanda, certo? Agora, se você tiver alguma colocação a fazer, pode colocar, tá certo? Amanda, meu anjo, o que nos espera? Olha que legal. Eu espero que a gente se prepare para isso. O que nos espera no além-túmulo, ou seja, na vida espiritual, o que nos espera, Amanda? O áudio, meu amor. Você está sem o áudio, liga o áudio. Ligou? Ligou aí? Beleza. Ao vivo é assim, meu amor. Isso acontece nas maiores redes. Imagine aqui no canal Servidor Espírita e na TV7. É normal. Tá dando para ouvir? Perfeito. Ok. Então, você fez a pergunta sobre o além-túmulo, né? Isso. Então, o além-túmulo, Oliveira, é depois da morte. Ele não nos salva e nem nos condena. Só que a única diferença é que aqui nós temos uma matéria densa, né? E quando estamos no plano espiritual, quando acontece o desencarne, nós somos despojados da matéria densa e o espírito vai para um plano espiritual, né? Como já foi dito aqui várias vezes. Que lindo. Maravilhoso. Jéssica, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, acho que a Amanda já falou tudo. Ana Lu? Eu não. Okay. Lindo, lindo, né? É quando a gente vai estudando, as coisas vão se esclarecendo. Se a gente faz essa pergunta em separado, talvez nós tivéssemos dificuldade de responder. Mas como tem uma sequência, né? Uma sequência que a gente vai esclarecendo aos poucos, nós já sabemos, né? Então, lá, o que me espera é o que eu construí aqui. Olha que lindo, né? Então, a doutrina espírita traz uma lucidez nesse sentido. Olha, vocês me perdoem, mas eu costumo dizer que a doutrina espírita nos educa para morrer bem, né? Para você chegar ao momento da morte, você perceber o seu corpo físico, você deixar aquele corpo físico, como fez o conhecido, um caso conhecido da doutrina espírita, você ver aquele corpo físico, agradecer a ele, muito obrigado por me abrigar por alguns anos, né? Muito obrigado por me ajudar a evoluir, muito obrigado por me ajudar a vencer determinada coisa. E você conversar com aquele corpo, com aquela matéria, agradecendo a ela e agradecendo a Deus, e você ficar sossegado. Já imaginou? A doutrina espírita nos prepara para morrer bem, ó. Eu tenho um amigo que vocês conhecem do meu coração, Lourenço, né? Lourenço Barros, ele disse a mim assim... Eu conheci ele.
fantástico, velho. O velho é maravilhoso. Aí ele me dizia assim, meu filho, olha, fique feliz no dia que eu voltar. Fique feliz, porque, olha, no dia que você for, eu vou dar muita risada. Eu vou agradecer a Deus por você ter ido. Eu digo, eu vou retribuir, velho. Pode deixar comigo, né? Aí, em determinado momento, nós estávamos numa palestra, e ele olhou para mim e disse assim, olha, Oliveira, está bem pertinho de eu ir, e eu vou te esperar lá. Eu digo, vai esperar mais um bocado de tempo, né? Realmente, passados uns 15 dias, ele retornou. E deixa ele esperar lá, eu não tenho pressa. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu acredito que estou preparado, mas não tenho pressa. Não tenho pressa. Deixa eu aprender mais um pouquinho, né? Precisamos. Então, eu quero... o meu pensamento, e isso eu desejo a todos nós, é que tenhamos a condição de, quando chegar esse momento, a gente agradecer a Deus e agradecer a casa que nos habitou, que nos condicionou, que nos deu a oportunidade de vencer muitas coisas, né? Então, isso é fantástico. E eu tenho um exemplo que eu passei, isso eu vivenciei, vocês me permitem contar para vocês. Um amigo meu, espírita de muito tempo, ele estava, até que o pai de Amanda brinca comigo, disse que eu que assassinei, eu que matei ele, né? Porque eu visitei ele, eu fui visitar ele no hospital, saindo de lá, ele retornou à pátria, ele desencarnou. Aí o pai de Amanda brinca comigo, disse que fui eu que fui lá só assassinar o cara, né? Olha, os amigos como são, né? Aí eu retribuo com a mãe dele, né? Com o passe na mãe dele, e ele sabe da história. Né? Vocês sabem da história. Eu acho que a Júlia não, mas a Amanda sabe. Então, no momento em que eu cheguei no hospital, eu presenciei aquele meu amigo em cima da cama. E ele segurou na minha mão. Espírito de muitos anos, ele segurou na minha mão. E quando ele segurou na minha mão, há dias que ele não falava, há dias que ele não abria os olhos, ele abriu os olhos, olhou para mim e disse assim, Oliveira, Deus guardou um lugar bom para mim, não foi? Aí eu olhei para ele e falei para a consciência dele aquilo que a doutrina espírita nos ensina há alguns anos. Meu filho, você construiu sua morada. Deus não construiu uma morada boa para você. Você construiu sua morada. E eu digo a você que foi uma experiência, nossa, maravilhosa. E ele sabe disso. E onde ele estiver, ele pode lembrar desse momento agora. Porque para mim, foi um momento importante. Pela colocação que ele fez. Oliveira, Deus preparou um lugar bom para mim, eu vou repetir. Eu digo, não, meu filho. Deus não preparou um lugar bom para você. Você preparou um lugar para onde você vai. E eu quero dizer a você, telespectador, eu quero dizer a cada um de vocês que estão nos assistindo, eu quero dizer a vocês três meninas aqui. Você está preparando o lugar para onde você vai. E a doutrina espírita é rica nessa experiência fantástica de vida que ela nos oferece com essas lições. E nós espíritas, né? Todos nós espíritas sabemos de tudo isso. A realidade é essa. Todos nós espíritas sabemos de todas essas verdades. E são inegáveis em nossas vidas. E é um momento que ninguém escapa dele. Eu vou perguntar agora para a Ana Luz, se você quiser fazer a colocação, faça. E que os espíritas me perdoem. Meus queridos amigos, confrades, vocês me perdoem, mas eu vou fazer essa pergunta que não quer calar essa jovem. Ana Lu, os espíritos temem a morte, têm medo de morrer? O que você acha? Assim, não era para temer não, né? Porque a doutrina espírita vem nos ensinar que essa terra, que onde nós vivemos agora, o corpo físico, é tudo passageiro, que isso aqui tudo só serve de apoio ao espírito para a evolução espiritual e moral dele. E que quando nós desencarnarmos, vai ser praticamente a mesma coisa, que lá é uma cidade normal, comum,
só que não vamos estar dentro da matéria. Então, a vida continua. Ninguém morre, né? A vida não cessa. Olha, frase linda de André, né? A vida não cessa, né? A morte como é? A morte é o O jogo obscuro das ilusões. Maravilhoso. Jéssica, quer fazer alguma colocação? Não, acho que a Ana Lu já falou tudo. A gente sempre tem que estar com o pensamento que a gente veio para aprender, né? E evoluir. Então, vai chegar a nossa hora e é ter confiança. A gente vai para um lugar, seja bom ou ruim, mas a gente fez essa morada, como você mesmo falou. Amanda? Primeiro eu quero testar. Você tá ouvindo? Maravilhoso. Não precisa segurar, não, que nós estamos ouvindo. Pode soltar. Isso. Tá. Pode ficar à vontade. Sua voz está parecendo a voz de Tânia Soares, minha querida amiga. Tá certo? Então você pode até cantar a música se você quiser aí. Ai, ai. Enfim, as colocações de Ana Luísa foram ótimas e a doutrina vem nos ensinando isso mesmo, né? Por que a gente deveria ter medo de uma coisa que sabemos que um dia vai acontecer, né? Não sabemos o dia, mas sabemos que vai acontecer. E que sabemos que não existe, né? Não exatamente, existe. Exatamente. Olha, porque nessa. Olha, é fantástica, juntando vocês três assim, aquilo que a doutrina espírita nos ensina, né? Nos ensina que, ora, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que está me dando mais uma oportunidade, que organizou uma casa para mim, que é esse corpo físico, né? Essa coisa linda, não é isso? Aí, além dele me organizar esse corpo lindo para mim, ele ainda organizou um lar. Um lar, que esse lar se estende, porque o lar é o laço de nossos corações. Não são as paredes físicas de uma casa, né? Muitas vezes o meu aconchego está no coração seu, que mora um pouco distante da estrutura física, mas está no meu coração. Então, Deus ainda nos proporciona esse reencontro com os amigos e irmãos, né? Que temos corações presos por laços afetivos. Então, olha quanta bondade. Tudo isso, nós somos uma comunidade. Com certeza. Tudo isso, como você colocou, Jéssica, para o nosso crescimento, para que a gente evolua, como a Ana Lu colocou, é a oportunidade da gente evoluir, da gente crescer, da gente aprender mais, né? Aí Deus vai e nos coloca na Terra uma escola, olha que fantástico, onde é uma sabedoria dos antigos, a vida ensina, o mundo ensina. E nós vamos aprendendo com cada atitude, tanto equivocada quanto acertada, dos outros e nós. Então, essa escola que Deus proporcionou a mim através dessa habitação, esse corpo, entre esse lar de corações entrelaçados ao meu, eu vou aprendendo a cada dia. Aí a doutrina espírita também nos ensina que é um hospital, que não diferente de mim, todo mundo tem alguma enfermidade a cuidar, e que eu passe a compreender também o outro, para que eu tenha uma vida saudável, eu passo a compreender o outro, que o outro também é como eu. Eu também tenho minhas problemáticas, eu também tenho minhas enfermidades. Por que o outro não tem direito de ter? Isso é fantástico. A doutrina espírita vem trazendo para a gente uma construção consciencial da própria vida, do ser, sobre nós, que vai nos fortalecendo para esse momento. Então, nós espíritas não tememos a morte, né? Mas, deixa eu confessar um negócio a tu, né? A vocês três, né? Olha só, tem espírita que tem medo de espírito. Eu acho isso fantástico, eu acho lindo, né? Oliveira, eu me assustei com... É fantástico, mas a doutrina explica para a gente, esclarece que o espírito é uma pessoa como a gente, apenas está no padrão vibratório diferente, apenas não tem um corpo desse como o nosso, mas é gente como a gente, é pessoa. Daí eles têm, como vocês construíram ao longo desse programa, eles têm uma vivência como a nossa, eles têm as necessidades muitas vezes como as nossas, né? Então tudo isso é fantástico quando vocês vão colocar isso aí.
Aí, diante de tudo isso que a gente vem colocando, eu vou fazer uma perguntinha bem simples a tu, Jéssica, pelo tempo que nós estamos enfrentando aqui. Nós devemos nos preocupar com esse Covid. Não seria melhor que a gente ficasse apenas no presente? O que é que você acha? Eu vou me preocupar com o que há de vir depois da morte? Como é que eu vou estar no plano espiritual? Como é que as coisas vão acontecer? O que eu vou encontrar? É desconhecido para mim? Daí é uma razão do meu medo. Eu devo me preocupar com isso? O que é que você pode colocar, meu anjo, para a gente? A gente deve se preocupar não como forma de ter medo, mas sim como forma de ir modificando o modo de viver, o modo de aprender. É como já foi citado, né? A gente vai construindo a nossa futura morada. Então, a gente tem que ir observando o nosso presente para criar cada vez mais um futuro bem mais vivido, com várias coisas boas ao nosso redor, com a plenitude, né? E a doutrina espírita também vem como um modo de condicionar a gente para essa passagem, nos confortar, de certa forma. Maravilhoso, maravilhoso. Amanda, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu adorei a resposta de Jéssica, acho que está bem esclarecedora. Nalu? Tenho não, foi perfeito o que ela falou, bem objetivo. Maravilhoso, né? É uma volta para cá da doutrina espírita nos condiciona a voltar para a nossa verdadeira morada, né? Somos espíritos, seres imortais, viajores do tempo. Estamos passando um episódio de nossas vidas nesta existência, com todo o condicionamento e com todas as condições que Deus nos dá para o nosso crescimento, e nós vamos retornar. E para que a gente retorne para a nossa verdadeira morada, tem que passar por esse momento do corpo físico, né? De deixar o corpo físico. Mas é como você colocou, já, mas não deve ser objeto da nossa preocupação isso, porque senão nós vamos deixar de viver o agora para viver o que ainda não aconteceu, para ver o desconhecido, né? Então, nós estamos aqui e o momento é o agora, nem o ontem, nem o amanhã, é o hoje. É no hoje que nós nos construímos, mesmo trazendo o ontem como parte de nós, e mesmo os objetivos para o amanhã. Mas nós não podemos ficar presos nem no ontem e muito menos no que ainda não aconteceu, no amanhã. E sim a construção de agora. Maravilhosa, Jéssica, a sua colocação. Só uma coisa. Pode falar. É aquela coisa que a gente às vezes deve se perguntar todo dia, em questão de praticar também o amor, em questão de tipo, eu disse a todas as pessoas o quanto eu amo, eu dei aquele abraço que eu queria tanto dar. Poxa, às vezes pode ser que amanhã eu não possa fazer isso, então vamos praticar isso todo dia, vamos ter o amor pelo próximo, vamos sempre praticar o nosso afeto, limpar mais os nossos corações sem tantas preocupações. Maravilhoso, maravilhoso, né? O amor está sempre acima de qualquer bobagem que a gente carrega, né? Quando nós sentimos esse amor em nós, cada Alexandre colocando para nós aqui, ó. A cada terça-feira esse programa é o menino propaganda, é o garoto propaganda da gente, tá vendo aí, ó? A cada terça-feira esse programa só melhora. Realmente é perceptível a grande capacidade de todos nesse grupo. Parabéns, meninas, estão muito bem ótimas as colocações. Mas, Ricardo, meu filho, você faz parte do grupo, e você também, Bel, vocês dois fazem parte do grupo, vocês sabem como funciona. Somos um grupo onde nós nos apoiamos. Toda a estrutura que aqui está para o público saiba. É um grupo de jovens que apoiamos-nos um no outro. E todos nós construímos. Por trás de nós aqui, há apoiadores, né? Caio já se fez presente aí, que a minha mediunidade é danada. Caio está aí perturbando uma, Arthur está querendo perturbar a outra, né? Então, Ricardo... Então, nós temos essa estrutura. É um grupo que se apoia. Nós demos as mãos
E em nome de uma causa maior, estamos fechando cada vez mais esse laço. Muito obrigado, Ricardo. E toda terça-feira, 20 horas, estamos aqui no canal Seridó TV 7, né, Ricardo? Você, como garoto de propaganda, esqueceu de colocar isso, né, meu filho? Mas maravilhoso, Ricardo. Obrigado pela propaganda, Bel. Obrigado também, Bel. Então, observemos. A construção que nós fizemos aqui até agora, nós fizemos um passo a passo e fizemos uma construção que nos leva a pensar uma coisa. Eu vou falar a linguagem de vocês. Tipo, né? Jéssica, né? Jéssica. Nos leva a pensar uma coisa, tipo assim, sei lá, afinal, há um céu e há um inferno? Né? A gente fica meio assim, tipo assim, né? Essas coisas, né? O que é que você acha? Vou começar por você, Jéssica. Há um céu e há um inferno? Existe. Só um momento, porque nós aprendemos numa cultura milenar, da qual todos nós fizemos parte desde pequeno, né? Nós aprendemos isso. Se eu for bonzinho, e se eu for malzinho, então, realmente existe isso, céu e inferno? Tem essa citação no livro do Céu e Inferno, até, de Allan Kardec, ele fala sobre a questão do céu e inferno. Mas o Espiritismo em si, ele coloca que é um estado mental, o céu e o inferno. Como foi falado. Se a gente pensa coisas positivas, se o nosso estado vibratório está positivo, pensando coisas positivas, nós estamos no plano espiritual. Quando a gente não está nesse processo vibratório, igual a Ana Lu comentou do filme do Nosso Lar, que quando ele foi visitar a mulher dele e ele foi parar num processo de umbral, aquilo dali seria um processo de onde ele está com um estado vibratório mais baixo, mais negativo. Então, a questão de céu e inferno seria em questão disso, de a gente sempre estar se policiando na nossa questão vibratória. Muito bem. Amanda, tem alguma coisa a acrescentar? Não tenho. Tá ótimo o que Jéssica falou. Ana Lu? Não tenho não. Ela falou, foi perfeita a colocação dela, né? E esse tão citado inferno que as pessoas ainda hoje falam, é mesmo um estado de consciência, né? Que nós mesmos nos colocamos. Maravilhoso. Então, é bem entendido dentro da colocação que você fez, Jéssica. Então, a gente pode estar hoje no inferno ou no céu, né? Se a gente for pensar assim. Eu posso estar... a gente próprio que se coloca. Eu posso estar numa relação que seja o meu inferno e posso estar numa relação que seja o meu céu. Dependendo da minha postura mental, de como eu me coloco, se eu trago para esse momento com meus amigos ódio, raiva, rancor, ressentimento, desejo de vingança, tudo isso vai construir um inferno dentro de mim, até que a sabedoria popular, o meu dia hoje está no inferno. Não é assim? Meu dia hoje está no inferno, né? Nada dá certo. Nada dá certo. Então, o meu dia hoje está no inferno. E às vezes, quando a gente está bom, a gente, hoje estou no céu. Não é assim? Então, realmente, a doutrina espírita nos esclarece que não há um lugar circunscrito. Não é assim, uma cidade que ali é o inferno, aquela cidade se chama inferno. E quando você morrer, se você não for bom, você vai para aquela cidade. Ali é o céu, é uma cidade chamada céu, um lugar circunscrito. Quando você morrer, se você for bom, não é assim, né? Porque aí Deus não seria justo excluir do bom convívio, da paz, da harmonia, os seus filhos. Se ele é soberanamente bom e justo, ele não seria justo comigo me deixar em uma situação deplorável se ele deixa você numa situação saudável, de equilíbrio, de paz, de harmonia. Não, ele nos dá a oportunidade de construir. Então, a construção, maravilhosa, é nossa. Então, eu vou construir o meu estado de paz, de alegria, de felicidade. E a doutrina espírita nos convida a trabalhar para isso. Olha...
É Pode aquele falar. entendimento, né? A gente semeia a terra para colher. Não vai importar se a gente tem dinheiro ou não, isso não vai fazer com que a gente ganhe um lugar no céu, como por assim dizer. É a gente mesmo que constrói e a gente vai semeando e vai plantando o que a gente próprio vai semeando, né, na terra. Maravilhoso. Eu vou fazer a pergunta a vocês três. Nesse instante aqui, vocês acham que vocês estão aonde? Bem no céu, né? Muito bem, né? Estamos no nosso céu, né? Estado de paz, de harmonia, de felicidade, refletindo sobre a vida, refletindo sobre Jesus, sobre a ação de Deus em nossas vidas. Né? Então, nosso horário está chegando e eu vou, olha, me chegou uma pergunta aqui e eu vou respondê-la a essa pessoa, né, que talvez ela precise. E se vocês quiserem fazer alguma colocação, e eu vou pedir para vocês fazerem já que é os sinais, né? Mas a pergunta que me enviaram foi a seguinte: que mensagem daria você para as pessoas que perderam seus entes queridos e acreditam que nunca mais vão encontrá-la? Olha que pergunta. Que mensagem você daria para as pessoas que perderam seu ente querido e que acham que nunca mais vão encontrá-la? Eu vou ser bem claro. Você está enganado. Você está enganada. Não se engane. Não se engane para que, de repente, Deus promoveu o reencontro de vocês e vocês tenham uma surpresa imensa. Talvez até através dos sonhos, Deus permita que ele te apareça, que ele converse com você. Talvez através de um sopro, ou seja, uma palavra amiga, Deus permite que você receba a notícia dele, receba a notícia desse ente querido. Porque seria muito injusto, Deus seria muito injusto se colocasse uma pessoa tão amada aos nossos corações, tão cara aos nossos corações, por um breve tempo e, de repente, essa pessoa sumisse, desaparecesse, não existisse mais. Seria massacrar o coração de cada um de nós, e Deus jamais faria isso, porque Ele nos ama incondicionalmente. Então, seria uma injustiça muito grande de Deus. E a doutrina espírita nos convida a ter essa certeza da sobrevivência da alma, o que nos consola e o que nos conforta, porque são eles mesmos que se foram, os nossos entes queridos de pessoas amadas e conhecidas que se foram, que retornam e nos contam como estão. Alguns, vocês vão lembrar, e alguns voltam pedindo que a gente ore por eles. Independente da crença, nós estamos falando da vida, gente. Algumas dessas pessoas que deixaram o corpo físico e retornaram à pátria, muitas vezes, em uma situação difícil, retornam pedindo que a gente ore por ele, reze por ele, faça oração, faça uma novena, reze uma missa, faça um culto, faça um evangelho no lar. Eles pedem isso. Então, Deus não é tão injusto para massacrar os nossos corações e fazer desaparecer do nada, por um breve tempo, 20, 30, 40, 50, 100 anos, numa existência, um ser que amamos. As almas que se amam, elas se reencontram sempre, se reencontrarão sempre. Deus jamais vai separar corações que se amam. Uma pergunta eu digo a você: se você sabe que uma pessoa ama profundamente a outra, você teria coragem de separar? Você teria coragem de separar uma mãe de um filho, ir lá e raptar essa mãe? Você que tem um coraçãozinho, assim como o meu, mais ou menos bonzinho, né? Que já sabe o que é o bem e o que é o mal. Você seria capaz de fazer isso? De lacerar o coração de uma mãe, raptando o seu bebê recém-nascido? E ali tirar a vida daquela criança na frente da mãe? Então, Deus jamais faria isso. Deus jamais separa os corações que se amam. Deus jamais vai desaparecer os nossos seres queridos. Ao contrário, como Jéssica colocou em uma das perguntas, Ele nos dá quantas oportunidades forem necessárias para que a gente ame, e ame
e ame. Todo o Evangelho de Jesus é um convite ao amor. E eu vou mais profundo ainda. Em determinado momento, apresentando o seu Evangelho, apresentando os preceitos do amor, Jesus diz que ali, naquele instante, na proposta do amar a si, amar ao próximo e amar a Deus, naquele instante, está resumido todas as leis e todos os profetas. Então, Jesus pega o Velho Testamento e inclui como compêndio um convite ao amor. E se a gente for estudar, toda a Bíblia é um convite a amar. Todo o Evangelho de Cristo é um convite a amar. Jesus personificou-se no exemplo do amor, do verdadeiro amor, do sublime amor, para chegar às nossas vidas. E como é que Deus ia fazer isso conosco? É inconcebível para a nossa mente. E é isso que a doutrina espírita nos convida a compreender esse processo do retorno à pátria, do retorno à casa do Pai. Eu vou repetir o que eu disse lá atrás. Quem cuida melhor do ser amado? Deus ou você? Então, vamos libertar os nossos entes queridos. Como a minha palavra na oração, vamos orar para que seja feita a vontade de Deus e que ele esteja bem onde ele estiver. Que ele seja feliz, porque a felicidade dele será a minha. E que eu tenha a certeza que ele, por me amar, não gostaria que eu ficasse depressivo, doente, preocupado. Não. Ele, por me amar, ele ficaria feliz se eu estiver feliz. Então, é isso que eu digo às pessoas. E a você, meu querido amigo, que perdeu o seu ente querido, minha querida amiga, que perdeu o seu ente querido. Deus jamais vai separar os corações que se amam. E o seu coração diz isso. Alguém quer dizer alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa? Vamos lembrar que é só uma passagem momentânea. Logo, logo, todos nós nos reencontraremos. Muito bem. Amanda? Não quero falar nada. Ana Lu? Tenho não, vocês já falaram tudo. Certo. Aí eu vou fazer assim, eu vou retomar, que eu gosto de ver vocês falando. Ana Lu, faça as suas considerações finais. Agradeça a esse momento, ao público que teve paciência conosco. Com você. Agradeço, né, a oportunidade de mais um programa, que foi incrível. Meu coração fica transbordando de felicidade de ver nossa evolução, né, como o grupo inteiro evoluindo cada dia. Agradecendo a TV7, o canal Seridó Espírita, por estar nos disponibilizando, né, essa oportunidade aqui, transmitindo para todo mundo. Agradeço todo mundo que está nos assistindo. É muito importante cada um de vocês aqui. E nós ficamos imensamente felizes de estarmos aqui mesmo. Gratidão. Jéssica. Eu agradeço por mais um estudo desse, né? Que é cada vez mais gratificante, que a gente vai ser para sempre uma Ohana, né? Uma família. Esse grupo que está cada vez mais nos apoiando, eu agradeço a todo mundo que assistiu a gente, a todo o conhecimento que a gente pôde passar. Espero que vocês levem como conhecimento para levar para toda a vida de vocês. E agradeço a você, Oliveira, por dar cada vez mais essa oportunidade linda a gente. Eu que tenho que agradecer a cada um de vocês, TV7, ao canal Seridó Espírita, a cada um de vocês, jovens, né, que compraram esse desafio, que nos unimos, né, somos em 12. E eu convido aos jovens do Rio Grande do Norte, eu convido aos jovens das nossas cidades, né? Eu tenho jovens em Touros que eu amo tanto, como eu gostaria que ele estivesse conosco, né? Tem uns jovens em cidades que a gente conhece como Parelhas, Caicó, essa cidade que a gente conhece, como seria bom se somássemos cada vez mais jovens para estudarmos, e juntos estudando,
levando ao próximo um pouquinho que aprendemos, como vocês fizeram nessa noite. Isso é uma maneira de caridade. Ó, você dividir o que você já aprendeu com alguém, isso é uma forma de amor. Isso é lindo. Então, venham, jovens, nos buscam, venham participar desse encontro conosco. Prestigiem-nos. Então, que Jesus possa nos abençoar. Abençoe cada coraçãozinho de vocês. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Perceberam que esse tema é lindo de se falar, é maravilhoso de se falar? Eu amo. Oliveira. Oi, diga. Eu queria agradecer por estar aqui mais uma vez apresentando o programa. Quero agradecer ao canal Seridó Espírita, ao canal TV7. Quero agradecer a você também, Oliveira, por estar nos ajudando a evoluir a cada dia na doutrina espírita. Está sendo uma oportunidade incrível e eu estou muito orgulhosa do nosso grupo. Quero agradecer às meninas também que estão comigo, me acompanhando desde o início em tudo isso, e eu estou muito orgulhosa. Maravilhoso, maravilhoso. Então, a felicidade de vocês, com certeza, a felicidade de todo o grupo, né? E terça-feira, nesse mesmo horário, estaremos com mais 3 pessoas aqui, né? E que vocês vão estar do outro lado, fazendo a mesma coisa que fizeram com vocês, apoiando-nos, né? Construindo junto, e que Jesus nos abençoe, que a paz e o amor possa reinar em cada coração que nos assistir. E a luz do Mestre Jesus invada o teu lar e contagia todos presentes naquele instante, transformando, sim, os nossos corações em um único coração. Ó, não é um abacaxi na lapinha, né? Ó, né? É um único coração, coração de amor do Pai por todos nós. Obrigada, meninas, que Jesus nos abençoe. Muita paz para vocês. Muita paz.